Brasileiros e chineses unem força para erguer Angola e já é um fato. Já está a se concretizar. Como é que o pessoal inscreva no canal, deixa que não esqueçam de partilhar o vídeo que vocês interessados. Neste vídeo eu vou falar para vocês mais ou menos como é que Angola apelou de um jeito muito mais eficiente, né, e buscando ajuda de outros países, né, estamos a falar nesse caso do BRIC, que é o Brasil e a China. Trouxe aqui alguns dados de importação e exportação desses dois países para vocês terem mais ou menos ideia do que a gente está a falar aqui. Até quanto Angola pode lucrar com toda essa façanha. Como é que esse convite pode funcionar também para nós angolanos, né? Vamos ver aqui vantagens e desvantagens. E claramente vamos dar um jeito de ser imparcial, porque aqui é assim, vamos mostrar do jeito que ela é, mas vamos mostrar aqui alguns pontos. Como é que ela é? Como é que essa cooperação é? Como é que está escrito? Pessoal, saiu uma matéria onde os angolanos não receberam bem, porque angolano é assim, angolano é desconfiado com tudo. Os Estados Unidos da América chegaram aqui, nos lixaram, fomos explorados por muito tempo. Eu não falo do que aconteceu há 50 anos atrás, eu estou a falar o que aconteceu depois da independência, entendeu? Muitos países altamente ricos entraram aqui em Angola, exploraram, fizeram e desfizeram, principalmente nos minérios, madeira, levaram muita madeira eles, entendeu? Muita madeirada. Eles levaram muita madeira. Além das madeiras também tem diamante, não sei quantos. Só que entre todos esses indivíduos que vinham cá, nenhum deles criou um polo comercial ou industrial. Nenhum deles criou uma abertura para evitar conflito na região. E claramente eu quando olho em todos os recursos que Angola tem, todos os recursos que Angola possui, quando a gente imagina uma exploração nela, primeiro a gente imagina uma desgraça, né? Pessoas a sofrerem, pessoas sendo desalojadas e não sei quantos. Não que nesse projeto pessoas não serão desalojadas, também serão, mas será diferente porque vão construir um ambiente que precisa de calma, precisa de controle, precisa de desenvolvimento. Agricultura. Agricultura precisa de desenvolvimento. Num lugar onde investem muito na agricultura, se tiver guerrilha, pessoal, não existe colheita, não existe colheita. Então, sim, a comunidade em si só ela pode ganhar. Fora aqui que essas comunidades também vão fazer parte, já vamos falar disso, entendeu? Ainda vamos falar como é que esse business, né? Como é que esse business está composta. Abre aspas. O executivo angolano vai disponibilizar 800 mil hectares de terras a empresários do Brasil e da China para a criação de polos de produção agrícola nas províncias de Malanges e Kwanza Norte. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura e Floresta, Isaac dos Anjos, durante um encontro com a Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola. Esse Isaac dos Anjos, ele já foi governador de Benguela. E nós devemos admitir que quando ele foi governador de Benguela, houve muitas polêmicas. Esse é um cota que não consegue ficar calado. Esse cota aí, quando vê alguma coisa errada, que está a correr ali dentro do seu gabinete, ele gosta de falar, fala muito. E um dos boatos fez com que lhe tirassem do cargo de governador de Benguela e fossem lá tirar num outro lugar. É mesmo a boca dele. Ele falou mal de alguém lá, presidente da República na época, José Eduardo dos Santos. Ele teceu críticas sérias, mostrando-se que está ao lado do povo e aconteceu o que aconteceu. Então, esse não é um cota que fica calado. Se tiver alguma coisa errada, enquanto ele for alguém que está inserido nesse business, ele vai falar. Então, já podemos ter aqui pelo menos 5% de tranquilidade. Isaac dos Anjos fala demais, entendeu? Ele é um político das massas, então ele tem sempre aquela necessidade de tentar mostrar que as coisas não estão a correr como estão ou que as coisas estão a correr como são. Então, sobre isso ainda vamos botar um bocado de confiança. Vamos já discutir sobre essa confiança aí. Além da concessão de terras, o programa inclui envolvimento das comunidades locais no processo produtivo, financiamento por parte do Fundo Soberano de Angola até a recuperação dos investimentos, apoio de 2 bancos angolanos para custos logísticos e operacionais de 3 a 5 anos. Participação do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil no financiamento de equipamentos. Pontos. O ministro destacou ainda que Angola tem uma quota garantida para exportar 500 mil toneladas de produtos excedentes para a China, com perspectiva de publicação no futuro. Então, pessoal, o que nós temos que ter em pauta aqui? Primeiro, esse financiamento todo é feito pelo governo angolano, entendeu? Por via dos bancos angolanos. É dinheiro do Estado. Então, isso quer dizer que esse projeto é um convite para trazerem massas de investidores estrangeiros.
E acredito que a escolha foi muito bem feita. Confiar nos Estados Unidos da América é se dar um tiro no pé. Confiar na China também é se dar um tiro no pé. Mas confiar no Brasil não é se dar um tiro no pé. Não é só porque a gente conhece o Brasil, dançamos as músicas, quer dizer que está Angola em Cuba, entende? Não é bem assim. A questão é qual? O Brasil é um país que é um polo no ramo agrícola. Pesquisa sobre o Brasil no agronegócio. A alimentação no Brasil é barata. Esse frango que a gente compra muito caro vem do Brasil, entendeu? Lá no Brasil, para fazer um frango, custa menos de 1000 kwanzas. Entende? Aqui a gente compra frango muito caro. Então existe essa necessidade de ter uma ligação, enquanto é cedo, com o Brasil num outro ramo. Não só de construção civil. A gente já provou um bocadinho sobre o que os brasileiros são capazes quando estamos a falar em termos de trabalho e transmitir tecnologia da informação. Entende? Os brasileiros informam. Os brasileiros educam. Então existe essa possibilidade toda e também tem aquela toda parte da facilitação, da inclusão entre a sociedade brasileira, a sociedade empreendedora brasileira, com as nossas sociedades empreendedores e empresários angolanos. Não haverá necessidade de contratar um tradutor para os dois, para as duas classes se entenderem. Entende? A classe angolana e a classe brasileira. Então não haverá essa necessidade inteira da gente sempre gastar milhões e milhões só em questão de comunicação. Fora aqui, os empresários brasileiros, trazendo aqui a sua equipa, eles irão ser muito mais aceitos pela população angolana do que outros que não falam a nossa língua. Você olha só como é que os portugueses que têm fazenda aqui são recebidos. Muito bem, super uau, entende? Tem muitas fazendas aqui de proprietários portugueses e que realmente eles também empregam muita gente da comunidade e tudo mais. Tenho que ser sincero, é só você perguntar como é que funciona. Se entendem muito bem. Então é muito mais fácil essa inserção. É muito mais fácil ser aceite, fazer parte quando você fala a língua. Não há complicação, não há estranheza. E fora aqui, o povo brasileiro também é um pouco curioso e vai ter aquela possibilidade, né, de querer entender mais ou menos o que está se passando naquela região. E posteriormente também trazer aqui uma colônia empresarial. É um ponto. Tenho aqui alguns dados que eu trouxe para vocês sobre esses dois países. Esses dois países fazem parte do BRIC. Então sim, também seria uma boa isca para trazer empresários chineses que gostam de investir na agricultura. Já pensou? Já pensou? Hoje nós só temos esses computadores, esses mouse, esses caderninhos aqui e tal, não sei o que e tal, por causa dos chineses. Porque os chineses produzem massa. Entendeu? Quanto mais eles investirem aqui, mais eles vão criar assentamento, vão criar a indústria. Amanhã eles terão a necessidade de construir uma empresa que produz produtos totalmente acabados. Só para vocês terem ideia, a exportação do Brasil em todos os setores para a China no ano de 2024 foi de 94,41 bilhão. É muita grana, é muita grana. Imagina que um terço dessa grana for da Angola, uma exportação da Angola. Quanto é que a Angola iria ganhar com imposto? Fiz aqui alguns apontamentos muito importantes para falar. Para Angola, primeiro, é a diversificação da economia, menos dependência do petróleo. A diversificação econômica da Angola é urgente, entendeu? A gente não precisa mudança de regime, para a gente começar a dar o primeiro passo. Se para dar o primeiro passo tem que ser agora, então vai ser agora. Se a gente levar um calote lá em frente, pelo menos aprendemos uma lição. Entendeu? É isso. Geração de empregos locais. Já falamos sobre isso. Terá muitos empregos locais, porque essa cooperação exige que esses empresários empreguem as pessoas. Ponto. Atrai capital estrangeiro e tecnologias agrícolas. Pessoal, é aquilo que eu vos falei. O Brasil está no top 5 maiores exportadores e produtores de alimento. E eles têm uma tecnologia muito avançada perante as primitivas que existem por ali e muito eficiente. E eles demandam de uma bagagem muito grande no ramo do agronegócio. Pesquisa sobre o agronegócio no Brasil. O agronegócio no Brasil é muito funcional mesmo. E nós não estamos a falar do cultivo de mandioca. Entende? Estamos a falar do plantio, mesmo no seu geral, estamos a falar da criação de animais. Então, vamos ter filé a longo prazo, claro, agora não. E se isso der certo? Bom, mas tudo isso
Há risco de dependência externa. Para início de conversa, devemos falar isso. Há risco de dependência externa. Entende? Isso é para Angola, claro. Essa dependência externa virá se os lucros, em vez de ficarem boa parte nas mãos dos locais, né, que são os trabalhadores e os parceiros aqui dentro do nosso território, for para, por exemplo, para o Brasil e para a China. Então a gente será dependente. Não vai mudar nada, não vai mudar nada significativamente na sociedade angolana. Então isso é um prejuízo para Angola. Agora, na questão do lado do Brasil, expande a presença no agronegócio africano. Dispensa apresentação. O Brasil é um dos países, ou é um dos pouquíssimos países, que se importa demais com a África. E ele estar inserido aqui com a licitação dessas, de tantas terras assim, em dois territórios, né? Malanja e Kwanza Norte, claramente eles irão consolidar de um jeito a sua presença no agronegócio aqui no nosso continente. Posteriormente vão para outros países também, do jeito que eles já estão em alguns. Então, esse é um ponto para o Brasil. Empresas brasileiras ganham contratos, especialmente no fornecimento de equipamentos, graças ao Banco Brasileiro. Tudo isso que estamos a falar aqui está no memorando que se assinou no ano passado. Ano passado é 2023. Mano, o tempo passa tão rápido. Quando o Lula vinha aqui para Angola. E para a China, garante fornecimento estratégico para uma segurança também alimentar. E outra coisa, consolida mais a sua presença no território angolano. Ponto, capite. Vamos falar aqui dos pontos negativos. Primeiramente, nós devemos entender que projeto como esse vai desalojar muita gente. Muitas pessoas serão obrigadas a largar as suas lavras, entendeu? As suas casas, os seus terrenos de heranças. Eu, por exemplo, né, minha família tem muita herança, tanto na família da minha mãe quanto na família do meu pai. Temos muita herança de terra, temos um bué de terra, meu. Só que está lá no interior, ninguém está a cultivar aquela merda porque ninguém tem lá força suficiente para ir lá. Também tem muita macumba lá, você vem lá falar que seu herdeiro vão dar uma merda, acabou. Então, muitas pessoas vão perder heranças. Heranças essas que também, claro, se não tem nada por escrito, claramente a lei não olha aquilo como algo preciso e legal. Então, existe essa possibilidade, né, da população sofrer massivamente. E outra coisa, quando esses serviços começarem, a população vai levar um tempo a se adaptar, porque a gente está a falar que isso vai para os campos. E no campo, boa parte das pessoas lá são analfabetas. Se tirarem as terras dele, como é que vão se alimentar? Até que esse projeto comece a dar fruto e empregue as pessoas, vai levar por aí 2, 3 anos. Então, existe esse ponto tênue. E até que ponto também isso, tantas grana assim, tanto da fiscalização, importação e exportação, quantos lucros vai ficar para Angola e o que ficar, como é que será distribuído? Será que será a mesma coisa que acontece lá com os minérios? Esse é um ponto. Vamos lá. Por mais que o Brasil seja um país amigo e que realmente seria o país que a gente poderia meter olho e aprender bastante sobre isso, nós devemos levar em consideração que muitos empresários brasileiros têm uma má fama aqui em Angola, principalmente por causa do Lava Jato, sabes? Da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não afetou só o Brasil. Coro também afetou Angola. E isso que aconteceu com a Odebrecht, existe a possibilidade de acontecer nesse mambo todo, porque o governo angolano vai meter grana aí. O governo angolano vai meter grana e vai meter terra, para posteriormente esses empresários irem buscar investimento em outras bandas e investir aqui. Então, existe a possibilidade de ter aí uma ruptura, um bolso rasgado, onde toda a grana vai entrar e depois darem justificativas fajutas. Bom, essas terras malanjinhas e do Kwanza Norte são muito férteis, muito férteis mesmo. Estamos a falar de café, não sei quantos lá tem. Então, são terras muito férteis. Então, existe uma vantagem absoluta para Angola e para os países envolvidos. Mas existe também a possibilidade disso ser aí um truque fajuto. Mas até agora, tudo isso que a gente falou não passa de conversa, ainda não se materializou, mas se isso se materializar, o dinheiro virá dos bancos brasileiros, dos empresários estrangeiros e do governo angolano. O governo angolano vai meter dinheiro nesse mambo porque ele também quer lucrar e quer incentivar. E essas terras, mais tarde, poderão ser entregues em outros produtores. Então, é isso, né? Angola agora está, em vez de vender as terras, ele basicamente está a emprestar, né? Está a alugar as terras. Oferece serviços, tecnologia e transferência de tecnologia. Quem sabe daqui a 15 anos teremos um envolvimento gigantesco dos empresários angolanos com capitais de empresários angolanos. Já imaginou isso?
Vamos ver vantagem, pessoal. Com os franceses a gente não desconfiou no ano passado que eles trouxeram aqui 100 milhões de dólares. É com brasileiros que a gente se entende, não faz isso, mano. Depois vamos discutir melhor isso, os prós e contras, como a sociedade olha esse ponto. E é isso aí, parceiro. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Sou Nunda. Nos vemos na próxima, hein? Nos vemos na próxima, muchachos. Tchau.